posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem meu socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus, Ele não falha, Ele não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem meu socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem meu socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá.
Olá, boa noite a todos. Para vocês que estão aí conectados no Facebook, YouTube, Instagram, Tumblr. Para você que está ouvindo agora no WhatsApp e no Telegram. Para os irmãos e irmãs que acessarão posteriormente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário que você estará ouvindo este áudio ou assistindo a este vídeo, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a área que o seu coração foi ferido. Por falar em coração ferido, estamos aqui retornando para o último dia do segundo módulo Superação com o tema principal Inimigos do Coração. Assim como um coração enfermo pode destruir seu corpo, um coração doentio, emocional e espiritualmente pode destruir você e os seus relacionamentos. Nesta palavra, neste último dia, permita que a palavra ajude a você a examinar o seu interior e ensinar a superar 4 inimigos do coração: a culpa, a raiva, a ganância e o ciúme. E hoje, neste 5º e último dia deste grande propósito em orações, inimigos do coração, inicio com esta reflexão. Cada um dos inimigos do coração é fortalecido pela ideia de que alguém deve algo. A culpa diz, eu devo a você. A raiva é alimentada pela noção de que você deve. A ganância se mantém viva pelo pressuposto de que eu devo a mim mesmo. E o 4º problema do coração não é diferente: ciúme. O ciúme diz, Deus me deve. Quando pensamos em ciúme ou inveja, pensamos imediatamente nas coisas que os outros têm e nós não temos. Boa aparência, habilidades, oportunidades, saúde, altura, herança, etc. Assumimos que o nosso problema é a pessoa que possui aquilo que nos falta. Mas vamos encarar os fatos. Deus poderia ter consertado tudo isso para nós. Tudo que Ele deu ao seu vizinho, Ele também poderia ter dado a você. É para isso que você pode sentir no fundo de seu ser que Ele lhe deve. O ciúme pode aterrorizar sua vida e prejudicar seus relacionamentos. Mas o lado positivo é que esse gigante, assim como os outros 3, tem uma fraqueza. E é algo que você menos espera. Pare de cobiçar o que os outros têm e comece a pedir a Deus aquilo que Ele sabe o que é melhor para você. Como Tiago diz, nossos conflitos externos são o resultado direto de um conflito interno que veio à tona. Queremos algo, mas não o temos. Então, começamos a brigar com os outros. Os desejos a que Tiago está se referindo nessa passagem representam sedes insaciáveis. Nossa sede por coisas, dinheiro, reconhecimento, sucesso, processo, intimidade, sexo, diversão, relacionamento, parceria. Então, o que fazemos com os desejos e interesses que nunca podem ser totalmente e definitivamente satisfeitos? Tiago diz que, antes de tudo, devemos entregá-los para aquele que os criou. Em outras palavras, Ele está nos dando permissão para abrirmos os nossos corações em uma conversa sincera com o nosso Criador. Todos os seus problemas, sejam grandes ou pequenos, são importantes para o Pai, porque você é importante para Ele. Mesmo que se trate da sua vida amorosa, sua carreira, seu casamento, seus pais, seus filhos, suas finanças, sua educação ou sua aparência, traga tudo a Ele e continue trazendo tudo para Deus até encontrar a paz para se levantar dos joelhos e enfrentar o seu dia, confiante sabendo que Ele se preocupa com você. Eu lhe garanto que o seu coração sempre será querido para Ele. Pelo que seu coração anseia, passe algum tempo conversando com Deus de forma totalmente livre e desinibida sobre o que você sente que lhe falta. Peça para Ele abençoar você de maneira que
ele achar melhor e para ele revelar o seu amor ao longo do caminho. Amém? E hoje, no último dia deste grande propósito, o segundo módulo, superação, falando sobre inimigos do coração, trago a leitura no livro de Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 3. E a palavra diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e vamos mergulhar nesta rica palavra nos concedida neste último dia deste grande propósito em orações. Vamos lá. Por que os conflitos se iniciam? Poderemos achar várias respostas a esta pergunta, mas creio que Tiago acertou em cheio. O problema está em nós mesmos, naquilo que sentimos em relação aos outros. Nos versículos 1 e 2, Tiago começou dizendo: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não podem. Veja bem, as lutas e as contendas se iniciam por causa das paixões, da cobiça e da inveja que as pessoas sentem. É interessante notar que Tiago usa duas palavras para descrever uma situação caótica. Polemos, que seria a guerra, no sentido de um estado crônico de campanhas de guerra, e machê, batalhas, contendas. Uma palavra que apresenta os conflitos separados ou as batalhas da guerra. Muitas igrejas vivem em pé de guerra porque os seus membros estão sendo guiados pelas paixões, que no grego significa também desejo, prazer, hedoni. Embora esta palavra tenha um forte tom filosófico, ela deve ser entendida com um sentido prático e pejorativo. É certo que os cristãos estavam envolvidos em batalhas verbais e que tudo isso estaria gerando partidos e facções movidos pelos desejos. Ao invés de submeter-se a Deus, eles estavam sendo dominados pelos desejos incontroláveis da natureza pecaminosa. E isso realmente mancha o bom nome do Evangelho de Jesus Cristo. É certo que nenhuma divisão, contenda ou briga vem de Deus. Infelizmente, muitos cristãos dão lugar aos seus desejos e não ao Espírito Santo. Como observou o filósofo judeu Spinoza no século XVII, muitas vezes tenho ficado pasmado diante do fato de pessoas que vangloriam de professar a religião cristã, a saber, amor, alegria, paz, temperança e caridade diante de todos os homens, brigarem com uma animosidade tão rancorosa e, diariamente, demonstrarem umas às outras o ódio tão amargo, a ponto de tudo isso, em lugar de virtudes que professam, ser o principal critério de sua fé. Veja bem, outras fontes das contendas entre os cristãos e as pessoas de modo geral são a cobiça, do grego epithemiai, que significa desejar, ansiar por, tendo esta palavra um bom ou mau sentido, e a inveja do grego zelote, ou seja, zeloso, aspirar, cobiçar. Esses dois elementos juntos estavam levando alguns cristãos a destruírem a outros cristãos. Por isso Tiago diz: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam. Este matar aqui vem do significado assassinar,
É claro que Tiago não está falando em termos literais, mas no aspecto de matar o irmão interiormente, com palavras e gestos, destruindo o bem-estar espiritual individual e da igreja como um todo. Como é triste perceber que as lutas internas pelo poder eclesiástico afastam os cristãos e a igreja da vontade de Deus. Não podemos nos esquecer que Cristo é a cabeça da igreja. É Ele quem manda e tem o real poder sobre tudo. Nós somos servos e jamais devemos nos esquecer da nossa posição. A igreja sofre quando alguns cristãos querem ser donos do rebanho. Todas as lutas entre os homens advêm de sentimentos obscuros e tenebrosos. Se você acha isso impossível de acontecer, basta olhar para a história da igreja e verá que nem sempre os sentimentos eram nobres e espirituais. Se há algo que envolve o homem desde o Éden, é a sede de poder. As lutas e as divisões geram um impasse espiritual. Não têm porque não podem. Quando podem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Por que isso ocorre? Porque há uma falha na oração e nas suas reais motivações. Muitos cristãos acusam Deus de negligência e falta de sensibilidade. Ouço alguns cristãos acusarem Deus de injusto por não responder às orações feitas a Ele. A grande pergunta a ser feita aqui é: toda oração feita em nome de Jesus está de acordo com a vontade divina? Para muitos basta orar em nome de Jesus e as coisas vão ocorrer. Não é bem assim. O nome de Jesus não é um amuleto, um abre-te, sésamo, ou uma coisa parecida. Apesar de Jesus ter dito que poderíamos pedir em seu nome ao Pai, e cremos ser a mais pura verdade este fato, devemos, entretanto, encontrar o contexto correto. Deus não é um pai que mima seus filhos. Ele não dá o que queremos e sim o que precisamos. Jesus, quando orou, disse: "Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia", mostrando a necessidade diária e a provisão necessária de Deus. Muitas orações não são respondidas por causa da ganância das pessoas. O pedido é feito de modo incorreto, pois pedem por motivos errados. Enquanto sua oração estiver sendo dirigida aos seus próprios prazeres, não espere favores de Deus. A oração respondida é aquela que está de acordo com a vontade do Senhor. Tiago diz que esta oração feita de modo errado tem um único objetivo: para gastar em seus prazeres. A ideia central é que eles desejam abundância financeira. Paulo, advertindo Timóteo, disse: "Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentam com muitos sofrimentos." 1 Timóteo 6, versículos 4, 5 e 10. Quando vemos lutas internas na igreja, e igreja esta, sendo nós, porque nós somos a igreja, a urna certa, o eu e não Cristo está sendo satisfeito. Meu irmão, minha irmã, as dissensões produzem somente dor no meio da igreja, que somos nós. Elas são motivadas pelas obras da carne e fazem com que cristãos que levam o nome de Cristo Jesus sobre si ajam como se fossem bárbaros. A orientação bíblica é que devemos nos afastar das discussões e de toda gritaria. Isso não convém a pessoas que são conhecidas como seguidores do Mestre do Amor. Meu irmão, minha irmã, e faça aqui agora, nesse final deste último dia, deste grande propósito em orações, um resumo de tudo do que foi falado. Às vezes nos deparamos com determinadas situações em que ficamos perplexos por não conseguirmos entender as coisas que estão acontecendo.
Isso eu estou falando na atual conjuntura da sua vida. Estamos nos referindo a determinadas contendas que testemunhamos, onde custamos acreditar como e por que aquelas pessoas chegaram até aquele ponto em determinadas disputas. Vemos irmãos brigando, amigos na mesma situação, casais se desentendendo, famílias inteiras completamente perdidas em diversas contendas. Ou seja, as pessoas entram em um conflito a todo instante pelos mais diversos motivos. E este livro de hoje, no qual nós trouxemos para este último dia, o livro de Tiago, em seu capítulo de número 4, diz que essas contendas são geradas nos desejos ruins que o ser humano carrega dentro do seu coração, pois o homem quer muitas coisas e, como às vezes não pode ter, não mede nenhum esforço para consegui-las a qualquer custo, estando pronto até a matar para conseguir o seu intento. Acrescenta que o motivo pelo qual não consegue as coisas está no fato de não pedi-las a Deus e quando por algum motivo pede, o faz por motivações ruins, ou seja, o que faz com o único objetivo de usá-las para seu próprio prazer. O texto está nos dizendo principalmente que o principal motivo dos conflitos entre as pessoas está na motivação ruim dos seus desejos, ou seja, aquilo que impulsiona as pessoas a querer determinadas coisas não é bom, nasce dentro de um coração ruim e, sendo assim, os resultados não poderão ser outros, já que uma árvore ruim não dará frutos bons. Outra coisa importante dentro do texto é a ênfase. É o fato de não pedirmos o quanto fazemos, já que o nosso coração está contaminado por coisas podres. Pedimos guiados pela mesma motivação dos nossos desejos, totalmente contaminados, e, por consequência, pedimos mal. É bom que salientemos que não existe nenhum problema em querermos ter as coisas. Deus quer que usufruamos de tudo, porém existem limites, tais como a nossa renda, o direito das outras pessoas, valores étnicos. Enfim, não podemos conseguir as coisas a qualquer custo, não importando os meios. E quando a palavra diz que pedimos mal, é que muitas vezes queremos coisas que vão contra a vontade de Deus. E pior, coisas que em um primeiro momento parecem ser boas, mas que, infelizmente, nos farão muito mal. E quando acontece isso, não nos conformamos e agimos sem nenhum controle, sem qualquer cuidado, provocando contendas e conflitos que poderiam ser evitados. Sendo assim, precisamos fazer uma reflexão e definir com muita clareza os motivos que estão nos levando a desejar determinadas coisas e mais. Pedir a Deus orientação para que consigamos trilhar o caminho correto, o melhor caminho, e aceitando o seu direcionamento, mesmo que, num primeiro momento, não pareça o correto e não seja aquele que desejamos trilhar, já que não sabemos de nada. Não temos a menor ideia do estrago que uma decisão tomada de forma impulsiva pode fazer. No mesmo livro de Tiago está escrito para que cheguemos para perto de Deus e Ele chegará para perto de nós, e que, ao nos submetermos a Ele, seremos colocados em posição de honra. Meu irmão, minha irmã, a escolha é somente nossa. Pense nisso e assim você colherá os grandes frutos da sua vida. Seja ele semeada de mal forma, colherá maus frutos, ou da melhor forma, dentro da vontade de Deus, você colherá grandes frutos. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, 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 graças a Deus. Pai amado, bendito Pai celestial, Pai de todas as nações. Tremenda palavra esta. Um grande alerta no atual momento em que todos nós estamos vivendo. Um tempo de grande contenda no universo, no mundo. A cobiça, a inveja, a soberba, a ganância.
os 4 pontos abordados neste grande propósito em orações, inimigos do coração, conseguimos ter uma clara visão onde estamos vivendo, a nossa posição dentro da sociedade, dentro do nosso lar, dentro de um convívio, dentro de um anseio. Pedimos agora, Pai, através deste momento de oração, a orientação clara para onde devemos seguir. Nós queremos nos afastar tudo que leva ao mal. O vício da bebida, da pornografia, do sexo em adultério, do dinheiro, da inveja, da mentira. Queremos fugir desta gritaria, Pai. Isso não convém de coisas boas, de coisas que estão dentro da sua vontade. Pelo contrário, isso é um desejo do mal. Louvamos a Ti e pedimos que o Senhor nos tire deste laço do passarinheiro e que restaure as nossas vidas dentro da sua vontade. Assim entregamos e confessamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.